Oi, tudo bem? Eu gostaria de continuar a explicação para os que me assistem sobre o inferno. Como eu disse, um dos desejos que eu gostaria muito de que acontecesse era que esse vídeo chegasse ao Dr. Afonso, mas como eu sei que não vai chegar tão fácil, mas acho que um dia, quem sabe, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque ele influencia muitas pessoas com muitas notícias boas, com muito argumento bom, mas infelizmente ele acredita no inferno, coisa que eu acho que a Bíblia não dá base nenhuma. Nenhuma. Tem alguns seres humanos que dizem assim que a Bíblia fala mais de inferno do que de salvação. Tá? Esses caras deviam calar a boca. Ó, aqui em Mateus 18:9, ele vem usando a palavra inferno quando ele diz assim que se caso o seu olho te fizer tropeçar, arranque, o jogue fora, porque é melhor que você entre na vida eterna com um só olho do que vá para o inferno. O que era o inferno dito ali? É a palavra Guiena. Na época, Jesus usou o vale de Enyon, que era Guiena, para representar uma destruição eterna. Aqui era colocado o corpo de pessoas que não valiam nada, não prestavam, que morriam como bandidos sujos. Também eram colocado lixo, e tinha muito gás, e pegava fogo constantemente. Então ele usou uma coisa que as pessoas conseguiam entender. Na época eles entendiam o que era Guiena. Nós é que ficamos aqui pensando que é um tormento eterno. Tá? Por que, que ele disse que o verme não morre? Porque a destruição da pessoa seria eterna. Nunca mais a pessoa teria uma chance, porque Jesus ele tem a chave sobre a primeira morte. De novo, o livro de Marcos 9:47, ele vem falando a respeito do olho, se te faz tropeçar, lance-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que ser lançado no inferno. Tá? E essa palavra inferno aqui é Geena, novamente. Não sei se vocês viram, mas isso aqui não tem cara de inferno. Mas se alguma coisa está aí, dificilmente vai ter recuperação. Jesus usou a palavra Guiena como símbolo de destruição eterna em Mateus 23:33. Ele disse que a Guiena, e também lá o gusano, que significa uma larva, né, não morre e o fogo não extingue. Jeremias 32:35 vem dizendo o que tinha no Vale de Inhom que era tão desprezível, que o povo de Jerusalém acabou até fazendo lá de lá um lixão. Por quê? Porque lá foi erguido, também construíram os postes e ídolos altos para Baal que estão no Vale de Inhom, onde eles queimavam seus filhos e suas filhas como sacrifício, coisa que jamais ordenei, nunca ele ordenou. Yahweh Tsebaot nunca ordenou isso. E no Jeremias 7:31, ele disse que jamais, nunca passou pela cabeça de nosso Criador, nunca passou pela cabeça do Criador queimar alguém. Pelo contrário, Ezequiel 18, ele vem dizendo que se a pessoa má ela voltasse do seu caminho, nunca mais, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Então ele diz que ele não haveria lembrança das coisas ruins que ele fez. Lá, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Ele fez uma pergunta. Diz o soberano Senhor, ele não se agrada, não desejo antes que se converta o seu caminho e viva. Se ele não tem nem agrado na morte, ele vai ficar a eternidade fazendo com que alguém sofra. Você considera isso amoroso? Eu não considero. E no 18:22 assim, não se fará recordação nenhuma das suas ofensas que cometeu. Ezequiel 18:32 assim, portanto, não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh Tsebaot. Lago de fogo e enxofre. As pessoas às vezes usam até esse termo de Apocalipse, né, de 20:10, para falar, viu, tem um inferno. Só que eles esqueceram o seguinte, a palavra inferno ficou no lugar de Gehenna, Hades e também no lugar de Sheol. Tá? Então, foi trocado. Só que quando você vai aqui para
mais para frente, você vê o que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E como eu disse, a Bíblia mostra que o que é ilustrativo, o que é simbólico, ela mesma responde que é simbólico. Ele diz assim, ó, que a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então tá, o falso profeta e a besta foi lançado lá no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, 10 diz assim, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde havia sido confinado a besta e o falso profeta. Então o diabo também será lançado lá. Então você pensa, tá, só que aqui ó, vamos ver o que vai acontecer com o diabo, tá? E agora, olha quem vai ser lançada. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo e esta é a segunda morte. O lago de fogo. Então, ó, a morte, que não é uma pessoa, tá? Então não tem como isso ficar queimando para a eternidade. E o Hades, que não é uma pessoa, significa o local de sepultura, onde a pessoa fica sepultada, será queimado no lago de fogo, enxofre, por toda a eternidade. Você já entenderam? Ó, que isso significa uma destruição eterna? E era isso, a guiena que o Messias falou, que nós conhecemos como Jesus, que o nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Assim, ó, em Hebreus 2,14, fala assim, ó, portanto, visto que os filhos partilharam de carne e sangue, ele também participou dessas mesmas condições humanas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, ao saber, o diabo. Então o diabo será destruído. Entendeu? Ó, lançado no lago de fogo, destruição. Aí você pensa assim, não. Ó, aqui vem falando, ó, segunda morte, ó, Apocalipse 21, todas as pessoas que praticaram o que é mal serão destruídas no lago de fogo e enxofre. 1 Coríntios 15, 54 e 55 vem falando que a morte será destruída. Ó, no entanto, em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, essa palavra que eu gostaria que vocês dassem uma analisada. Desculpa. Pois foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quer dizer, a morte deixaria de existir. Qual o texto que confirma isso? Apocalipse 21:4, que diz assim que a morte, o sofrimento e a tristeza deixariam de existir. E o legal de Apocalipse 21:3 e 4 é que vem falando assim, ó, que a morte, ó, o sofrimento e a tristeza deixariam de existir. E ele não está dando menção de lugar. Em qualquer lugar, ele disse que ela deixaria de existir, faria parte do passado. É um texto muito usado pelo Senhor Jeová, mas que faz sentido para muitas coisas. 1 João 3,8, aquele que vive habitualmente na época no pecado é o diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Lembrando que nós morremos porque somos pecadores. Rapaz, tá ruim essa tela. João 6, 40 diz assim, ó, de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir ao Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não é compreendido. Até hoje ainda não é.
Então vamos lá. Tudo isso para explicar que Deus ele é o quê? Ó? Aquele que não ama não conhece a Deus, portanto Deus é amor. Tudo isso para explicar isso aqui. Deus é amor. Tá? Então não acreditem nessas pessoas que usam o inferno para te fazer ficar impregnado numa igreja. Você não deve adorar a Deus ou amar a Deus e o Messias por causa de medo do inferno. Ame a Deus, ame o Messias porque é de todo o coração. Ame tudo que eles fizeram, façam tudo por amor, não façam nada por medo, porque o inferno é uma invenção para prender as pessoas dentro das religiões. E a doutrinação sobre o inferno é tão grande que mesmo depois de sair das religiões as pessoas continuam a acreditar. Isso eu vejo no Dr. Afonso, no Tiago Lima lá do canal Desperta. Eu não sei se o Neemias Gomes acredita, mas eu vejo no Dr. Afonso, eu vejo o cara no Humberto Voltes. O inferno é uma mentira. Pesquisem esses textos que vocês verão. Obrigado, gente.